para a segunda parte da minha intervenção, em que sublinhei que nós não podemos olhar para a produtividade de uma previsão estática como se fosse invariante. Nós temos que ter um conjunto de medidas, e iremos adotá-las, para contribuir para que evolua positivamente a produtividade das empresas, para que possa melhorar a competitividade da nossa economia, para que possa melhorar o crescimento da nossa economia e que, portanto, o diferencial entre inflação e produtividade e a meta que fixamos seja um diferencial menor, e isso significa não só continuarmos a ter emprego sólido, mais bem remunerado, mas empresas cada vez em melhores condições de poderem funcionar. Finalmente, o salário mínimo nunca existiu na função pública. Não existe na função pública e não vai existir na função pública. O salário mínimo é mesmo um instrumento de política dirigido ao setor privado. Antes diferenciava-se por setores de atividade. Hoje já não se diferencia por setores de atividades, mas nunca existiu na função pública, não vai continuar a existir na função pública. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Rui Rio, faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, permita-me relativamente a esta última matéria discordar completamente. É evidente que, em sentido formal, pode não existir o salário mínimo nacional da função pública, mas todos nós sabemos que na função pública ninguém ganha menos do que 635 euros neste momento e no privado ninguém ganha menos de 600 euros. E, portanto, na prática, pode formalmente não existir, mas na prática é assim. Ganha-se menos no privado do que na função pública ao nível daquilo que são as pessoas com menores qualificações. E como eu disse, não é justo, porque eu acho que qualquer trabalhador que ganhe o salário mínimo merece ganhar mais. E por isso estamos todos de acordo em forçar o salário mínimo para cima. Agora, a economia é que tem de o poder, tem de o permitir. E se a economia não o permite no setor privado, por natureza o público tem de vir por arrasto. Não podemos dar esse pequeno privilégio quando não o conseguimos dar ao grosso da população portuguesa. Portanto, aí há realmente uma discordância. Mas eu queria aproveitar para lhe colocar uma questão. Que a mim me preocupa particularmente e que eu acho que está a preocupar muitos portugueses. O programa do Governo diz claramente que vai criar um plano de não retenção no ensino básico. São estes os termos que estão lá escritos. E a minha pergunta é esta: o que é que isto quer dizer na prática? Isto na prática quer dizer aquilo que se infere das notícias, em que em Portugal o Partido Socialista, ou o Governo do Partido Socialista, entende que até ao 9º ano de escolaridade, até aos 14 anos, ninguém pode reprovar. Ou seja, saiba ou não saiba, passa sempre, ou isto significa outra coisa, é que o Governo vai fazer um plano no sentido de apoiar quem não sabe, para que passe a saber e que depois, no fim, se não souber, tem de reprovar, que não há outro remédio. Portanto, para sermos claros, se a ideia é apoiar os alunos com mais dificuldades, pois aí, com certeza, penso que não deve haver ninguém que não esteja de acordo. Ficamos a ver qual o êxito do Governo num plano destes. Coisa diferente é conseguir levar isto para passagens administrativas, que eu tive a oportunidade de ver em 1975 abundantemente em Portugal, e aí não foi só no ensino básico. Se é para fazer isso, aí a minha discordância ainda é maior que a do salário mínimo nacional diferente na função pública e no privado. Porque nós temos de ter respeito pelas próprias crianças. E uma falta de respeito pelas crianças é dizer assim: tens 10 anos, 11, 12, mas passas sempre até aos 14. Porque isso é dar cabo do futuro da criança e é dar cabo do futuro da nossa sociedade. Por isso eu queria aproveitar a oportunidade para colocar essa questão e para poder fazer uma de duas coisas: ou tranquilizar os portugueses, ou então pôr os portugueses preocupados com aquilo que possa vir a acontecer. Obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Bom, em primeiro lugar, ainda o tema do salário mínimo. Tendo em conta que o Sr. Deputado disse aqui que acha arriscado, não sendo confortável, com os 635 euros de salário mínimo nacional mensal em 2020, e tendo em conta que defende que deve haver uma igualdade entre o salário mínimo no setor privado e a remuneração de base na administração pública, significa isso que o que vai propor no Orçamento de Estado para 2020 é o congelamento do vencimento de base de quem dos funcionários públicos, ou admite que os vencimentos de base dos funcionários públicos possa ter também um aumento salarial. Quanto à questão da retenção, não só os portugueses podem estar tranquilos, como em particular Vossa Excelência pode estar tranquilo. Portugal tem um objetivo muito importante, que tem vindo a prosseguir ao longo das últimas décadas, de combater o abandono escolar precoce e de promover o sucesso educativo. Em pouco tempo, baixámos de 40% para cerca de 10,8%. E temos a meta de, no ponto de tempo é nas últimas décadas. Temos a meta assumida pelo país, com a União Europeia, de, em 2020, atingir os 10%. Temos feito de uma forma sustentada. Nos últimos 4 anos, baixámos de 3,7% para 10,8%. E todas as recomendações, desde o Conselho Nacional de Educação à OCDE, enfatizam que a taxa de retenção elevada, e nós temos das mais elevadas, não favorece o sucesso educativo, pelo contrário, tende a comprometer o sucesso educativo. Isso, aliás, é assim, consta, por exemplo, de um parecer do Conselho Nacional de Educação, quando o professor David Justino era presidente do Conselho